Meus queridos irmãos e irmãs, tem muitos lugares aqui nas laterais, a gente tem que se movimentar, né? Então, se vocês quiserem, tem lugares sim para a gente acolher melhor vocês, tá bom? Sejam bem-vindos a todos, mais uma vez saúdo as mulheres por esse dia tão importante. E hoje nós já estamos no terceiro domingo da Quaresma. Estamos caminhando com Jesus em direção à sua Páscoa. No primeiro domingo entramos com Jesus no deserto para sairmos com Ele mais fortalecidos. Domingo passado subimos a montanha com Jesus para descermos a montanha transfigurados, melhores, mais motivados. E hoje então Jesus está nos propondo que façamos também uma purificação na nossa religião, no nosso templo, e sobretudo o templo que é a nossa vida, que é a habitação de Deus. Então vejam, esse é o itinerário que nós fizemos até hoje em direção à Páscoa do Senhor. Na primeira leitura nós temos a apresentação do Decálogo, os 10 mandamentos. Então, o bom Deus comunica a Moisés os 10 mandamentos. Por quê? Porque ele tinha autoridade para isso. Só quem ama pode mandar. E mandar no bom sentido aí da palavra. Só quem ama pode mandar. Os mandamentos nos foram dados por Deus, mas antes dos mandamentos, Deus nos amou. E é interessante que a primeira leitura começa justamente com essa frase: fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito. Então, se Deus nos libertou da escravidão, Ele não quer que caiamos mais na escravidão. E os mandamentos é uma proposta para que nada possa nos escravizar, para que nada possa nos afastar do amor de Deus. Se Deus nos libertou, Ele não quer que o pecado nos escravize. Então Deus tem autoridade sim para mandar, porque primeiro Ele nos amou. E quem ama pode mandar. E os mandamentos de Deus não roubam a nossa liberdade. Pelo contrário, os mandamentos garantem a nossa liberdade. Eles não são um peso. É garantia de que possamos ser livres, né, e possamos lutar contra o mal. Então veja, é muito interessante os mandamentos, porque às vezes nós temos uma visão meio que negativa, né, desses mandamentos. Então, o mandamento é uma obrigação, isso rouba a minha liberdade, rouba a minha autonomia. Não é isso não. Pelo contrário, Deus quer garantir a nossa liberdade e não quer que voltemos a uma situação de escravidão. Por isso nos deu os mandamentos. E o primeiro de todos é o amor a Deus. E quem coloca Deus como primeiro amor, vai viver os outros 9 mandamentos, com certeza. Quando Deus está no centro, os outros mandamentos se tornam mais fáceis, porque Ele é o meu primeiro amor, e eu vou orientar a minha vida a partir da proposta de Jesus. Os mandamentos são uma proposta de vida, uma proposta de boa convivência, de respeito, de tolerância, de harmonia entre os seres humanos, colocando Deus como o primeiro amor. Vejam na segunda leitura, que interessante. Paulo diz que nós anunciamos Cristo crucificado. Por que Paulo diz isso? Hoje, ele teria mais motivos ainda para reforçar isso. Porque às vezes a gente quer um Cristo sem a cruz. Na época de Paulo já havia essa tentação, né? Imaginem hoje nesse mundo de grande progresso, de grande bem-estar, com o progresso da ciência, da tecnologia. Se na época de Paulo a cruz não era aceita, imagine hoje. Hoje nós não estamos mais preparados para enfrentar a cruz. Infelizmente, essa é uma verdade. A gente quer um cristianismo sem cruz. A gente quer uma vida sem cruz. A gente quer um Cristo sem cruz. Mas isso é impossível. Não dá para tirar a cruz de Cristo.
senão a gente esvazia o conteúdo. Porque a cruz, para nós cristãos, é sinal de salvação, não é de perdição. Não é de loucura, como era para os gregos, não é de escândalo, como era para os judeus, mas é de salvação. Nós precisamos não fugir da cruz, precisamos aprender a ciência da cruz, é outra coisa. Como dizem os grandes mestres da espiritualidade, a ciência da cruz. A cruz tem uma sabedoria, tem uma ciência. O importante é ter paciência para ver o que Deus quer nos comunicar a partir daquela situação de cruz. Então, no lugar de lutar contra a cruz, a gente tem que ver qual é a sabedoria que vem da cruz que nós estamos carregando, qual o sentido dessa cruz para nós. Qual o sentido dessa cruz? Então, vamos pensar nisso. Não dá para tirar a cruz de Cristo. Aí a gente desafia. E uma religião, uma vida que não aceita a cruz, não é uma vida autêntica, é um engano. E aí quando a cruz vem, a pessoa se desestabiliza, porque ela não foi preparada para a cruz, ou para as dores e provações da vida. Então veja, nós não podemos eliminar a cruz. Podemos sim tornar a cruz mais suportável. Aqui sim. Podemos sim ajudar o outro a carregar a sua cruz, mas nunca carregar a cruz pelo outro, não dá. Porque cada um tem a sua ou as suas cruzes. O que nós podemos é colaborar, é fazer com que aquela cruz do outro se torne um pouco mais leve, mas quem carrega é ele ou ela. E essa pessoa que carrega, e nós que carregamos a cruz com Jesus dos passos, a gente vai virar uma ciência disso, uma sabedoria. Gente, isso não é loucura, isso não é um tema fora de moda, pelo contrário, é um tema que precisa ser resgatado se nós queremos ter uma vida autêntica, mais alegre, mais feliz. A ciência da cruz. E a cruz como caminho de salvação. Como caminho de salvação. Ver na cruz uma possibilidade de crescimento. Sem a cruz não haveria ressurreição. Então não podemos ficar só com o Cristo vitorioso, mas antes da ressurreição houve a cruz. E para nós também, depois da cruz vem a ressurreição. Vem uma situação nova e melhor, certamente. E as mulheres hoje carregam cruzes pesadíssimas na nossa sociedade. Então, homens carregam, mas mulheres muito mais. E a gente sabe disso. O que nós devemos fazer é colaborar para que essas cruzes sejam aliviadas um pouco, para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, tem mais deveres e menos direitos, Ainda hoje, no século XXI, as mulheres lutam por igualdade, a igualdade salarial, a gente sabe que isso ainda não existe. Então, a humanidade avançou, mas em alguns temas ela ainda deixa a desejar, ainda tem muita luta pela frente. Bom, vejam o Evangelho. Jesus purifica o templo. Na época de Jesus já havia a comemoração da Páscoa. Então era uma grande festa em Jerusalém. Todos iam a Jerusalém. Iam visitar o templo. Iam como peregrinos. Por quê? Os judeus celebravam a libertação da escravidão do Egito. Essa era a Páscoa judaica. E a nossa Páscoa cristã é a libertação da morte, a ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, a libertação da escravidão. No Novo Testamento, Jesus nos liberta da morte eterna. Veja, então havia muita gente em Jerusalém. Para acolher todas essas pessoas, havia no templo uma estrutura montada. A troca da moeda, o câmbio, a venda de animais, porque na época as pessoas agradeciam a Deus oferecendo um animal. Um carneiro, quem tinha dinheiro era carneiro, era boi. Quem não tinha era uma rolinha, uma rolinha como fez José e Maria. Mas, então eles montaram lá uma estrutura para facilitar a vida dos peregrinos. No começo isso foi bom, porém depois
a corrupção entra e entra em todos os lugares. Então aí houve superfaturamento no preço dos animais, no câmbio, e não é só na Petrobras, não. Já lá, em todos os setores tem a ganância humana, a cobiça, o desejo de posse, e pessoas que se utilizam da boa fé das pessoas para levar vantagem. Hoje tem isso em todos os lugares. Se utilizam da boa fé das pessoas. E aí você nem sabe mais quanto custa as coisas hoje, cada um. Então veja, Jesus, quando viu isso, e a moeda tinha que ser trocada, porque eles não podiam entrar no templo com uma moeda dos romanos, tinha que ser trocada. E aí o câmbio que eles queriam, olhavam para a cara do sujeito e falaram, você tinha que trocar a moeda. Hoje nós temos um câmbio regulado pelo mercado, que também tem seus interesses, mas na época o câmbio era regulado acima de tudo pela cobiça, pelo desejo de ter mais. Então o povo estava sendo explorado, e agora a gente pode entender que o templo virou uma casa de comércio, não mais um lugar de acolhimento das pessoas, de favorecer que as pessoas cheguem até Deus. Para que serve o templo, a religião? Para unir as pessoas a Deus. Religião, religar, né? Então esse é o papel da religião, o papel do templo: unir as pessoas a Deus, levar as pessoas a Deus. Mas o templo se tornou, né, um meio de lucro para alguns, inclusive para as autoridades religiosas da época. E aí a gente entende aí a raiva de Jesus, porque Jesus não tolera isso. Gente, Jesus não tolera nenhum tipo de injustiça e exploração. Tem uns pecadinhos aí que até Jesus, mas esse pecado deixa Jesus irritado, a ponto de fazer um chicote e colocar todo mundo para correr. Então a gente começa a se perguntar, às vezes a gente vê pecado onde não tem, e onde tem a gente não vê. Às vezes a gente põe peso na vida das pessoas com coisas pequenas, mas o que irrita, o que desagrada a Deus, é o pecado contra a vida, a injustiça, a corrupção, se aproveitar da boa fé das pessoas para levar vantagem. Esse é um pecado grave. Esse é o pecado que Jesus combate, que nós devemos combater. Então Jesus purifica o templo, põe todo mundo para correr, né? Então a religião nossa também precisa ser purificada, a religião católica e tantas outras, não só a do vizinho, a nossa também. Às vezes há coisas que precisam ser tiradas. Nós precisamos purificar também a nossa religião, para que seja uma religião saudável, autêntica, verdadeira, humana, respeitosa, que leve as pessoas a Deus e que tenha como mandamento primeiro o amor a Deus, ao próximo, o respeito à dignidade humana. Bom, o segundo ponto do Evangelho é que Jesus já anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Vocês vão destruir esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então, o anúncio da morte de Jesus e o anúncio da ressurreição. E Jesus já se apresenta como um novo templo, uma nova proposta. Jesus é o templo do Pai, é a habitação do Pai. Jesus é o próprio Deus presente no meio de nós. E se Jesus é o templo, nós também, pelo batismo, pela fé, somos templos do Espírito Santo. Nós também somos morada de Deus. E qual a mensagem que nós tiramos? Às vezes nós temos um zelo pelas coisas de Deus, pelo templo, e não temos um zelo pelas pessoas, que são templos vivos de Deus. Alguma coisa está errada. Adianta ter um zelo pelas paredes e não ter um zelo pelas pessoas, né? Então o zelo hoje a gente traduz como cuidar, saber cuidar da vida, respeitar o outro. Cada ser humano é um templo de Deus.
independentemente da sua situação moral, social, econômica, cultural, racial, todo ser humano, desde a concepção até a morte natural, tem dignidade, é um templo de Deus que precisa ser respeitado como um templo de Deus. E o terceiro ponto do Evangelho, vejam, muitos acreditaram em Jesus por conta de seus sinais e milagres, mas o texto é claro, Jesus não deu muito crédito a isso. Jesus não ficou assim, vocês viram quantas pessoas estão me seguindo? Porque Jesus conhece o homem por dentro. Jesus sabia que aquilo era superficial. Então Jesus está nos propondo hoje nessa quaresma uma fé mais madura. Não é uma fé baseada nos sinais e nos milagres. Não é crer para crer, é crer para crer. Jesus mesmo disse, Ele que nos conhece por dentro, Ele disse, essas pessoas que estão me seguindo não têm ainda uma fé madura, é superficial. Então a nossa igreja tem que levar as pessoas a Cristo, tem que levar as pessoas a ter uma fé mais madura, capaz sim de carregar as cruzes da vida, capaz de viver os mandamentos. É uma fé madura que nos mantém em pé, como manteve Maria em pé aos pés da cruz. Porque a fé baseada nos sinais e nos milagres tem vida curta. Acabou o milagre, acabou a fé. Não é essa a proposta que Jesus veio nos trazer. Então, queridos irmãos e irmãs, quantos ensinamentos hoje a gente para por aí, né? Mas o texto, a liturgia da palavra é muito rica, cada um durante a semana reflita como está vivendo os mandamentos, como está vivendo a ciência da cruz, como está lidando com a cruz, com as provações da vida, né? Depois, o que eu tenho que purificar na minha fé, na minha religião, na minha igreja, no meu templo, entendido como igreja, mas entendido também como a minha vida. O que precisa ser purificado na minha vida, melhorar, colocado para fora. E depois vamos pedir uma fé bem madura, autêntica, pautada em Jesus Cristo. Só Jesus pode reconstruir a nossa vida. Ele diz, vocês destroem e eu reconstruo. O que é quaresma, queridos irmãos e irmãs? Senão reconstrução da nossa vida. E o único que pode reconstruir a nossa vida, para que seja uma vida melhor, mais conforme a palavra de Deus. O único que pode restaurar a nossa vida é o próprio Jesus, templo vivo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.